Chegamos para mais um podcast Vá para a Corrida. Eu sou Henrique Zanotto e hoje estou recebendo aqui nos estúdios do Grupo ND a Mariana Scarpelli. Ela que é atleta, super atleta, posso assim dizer, né? Porque a Mariana é especialista em corridas de montanha, de distâncias que superam os tradicionais 42 quilômetros de uma maratona, uma super maratonista, e muito bem acompanhada pelo Luiz Fernando Martins Martim, que é o esposo dela e também o treinador, porque ele é educador físico. E a Mariana, além de ser essa super atleta, ela também é nutricionista. Bom, muito obrigado por vocês terem vindo até o nosso Vá para a Corrida, sempre com esse objetivo, né, Mariana e Luiz, de levar através da informação, através de experiências, essa motivação para que as pessoas que estão nos acompanhando também encontrem na sua rotina, no seu dia a dia, algum momento para realizar uma atividade física. E no nosso caso, o foco é a corrida. Mariana, e a corrida apareceu quando na sua vida? Ixi, a corrida apareceu lá em 2009, eu fazia academia, ainda morava em São Paulo, e aí montaram um grupinho de corrida e falaram, por que você não faz uma corrida de 10 quilômetros? Eu falei, 10 quilômetros, vou correr 10 quilômetros. Não, você vai bem, faz as aulas de spinning aqui e tal, tem um condicionamento bom. Aí tá, fui lá, fiz os 10 quilômetros sem pretensão nenhuma, fiz na época abaixo de 1 hora, até fiquei feliz, porque assim, depois eu fui ver que as pessoas almejam fazer abaixo de 1 hora o primeiro 10K, eu fiz, mas ok. E aí, depois disso, em 2009, fiz até 2014, mais ou menos, fiz algumas corridas de asfalto, isso ainda morando em São Paulo. E aí mudamos pra cá em 2014, né, e aí em 2017 só, que me apresentaram a corrida em trilha. Conheci, eu falo que foi muito destino, me trouxe pessoas que já conheciam essas provas, corridas de montanha, e falou pra mim, por que você não tenta fazer uma prova de corrida de montanha? Eu já fazia alguns treininhos sem pretensão, morando na Praia do Rosa, né, aqui pertinho de Floripa. E aí resolvi me inscrever na prova, e aí foi minha primeira prova, já foi de 25 quilômetros, 25 quilômetros no sábado e 10 no domingo, e eu fui vice-campeã nessa prova. E aí o bichinho me pegou da corrida de montanha em si, falei, não, é isso que eu quero fazer, tá em meio à natureza, contato com a natureza, então dali não parei mais. E o Luiz, educador físico, desde criança, adolescente, já nessa de atividade física, ou foi algo que com a fase da adulta que despertou em você, Luiz? Eu sempre fui um apaixonado por atividade física, né? A corrida demorou um pouquinho para entrar na minha vida, mesmo eu tendo feito a minha primeira prova com 17 anos, eu fiz a São Silvestre, em 1999, já faz um tempinho. Depois passei pelo vôlei, passei pelo tênis, andei com um trabalho com idosos, tudo mais, e depois com a Mariana começando a correr montanhas, eu por ter trabalhado em loja específica de corrida, né, tive uma experiência bem legal com outras assessorias de corrida, com corredores, ultramaratonistas, grandes maratonistas brasileiros e tal. Ali eu tive bastante experiência e contato com a corrida. E a Mariana começou a correr montanha, eu comecei a treiná-la, né? E ao mesmo tempo comecei a estudar a corrida em trilha, né? Porque era algo totalmente novo para mim, né? E ela acabou me incentivando a correr em trilha e montanha, e desde 2018 eu tô treinando, eu treino mais sério, assim, obviamente que não com objetivo de performance, né? Apenas manutenção da saúde, e é a minha terapia, né? De estar correndo, ainda mais em mas trilha, sempre fui né? apaixonado por atividade física, esporte, sempre fui ativo, sempre. E o bacana da história da Mariana e do Luiz, que nutricionista e ele educador físico, essa parceria perfeita para uma prática de atividade física, que vocês se conhecem através dessas profissões, justamente prestando esse serviço que você falou agora, social. A Mariana é natural de São Paulo, hoje eles residem aqui em Garopaba, em Santa Catarina, mas foi lá em São Paulo que vocês se conheceram, né, Mariana? Sim, a gente trabalhava na prefeitura de Guarulhos. Nós compunhamos a equipe de saúde da família, que tem pelo Brasil inteiro, né? A equipe multidisciplinar de vários profissionais, então, educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, médico, né? E nós compunhamos essa equipe. E aí fazemos trabalhos com grupos de pessoas para promover a saúde. Então, mas principalmente a minha parte, né, atendendo muitos idosos também, como o Luiz, mas principalmente diabéticos, hipertensos, obesos, né, promover a nutrição, né, promover a alimentação saudável para essas pessoas.
E o Luiz tentando também inserir essas pessoas na atividade física, principalmente idosos. Eles tinham um grupo gigante de idosos lá em 2 unidades que a gente atendia. Cada unidade tinha grupos bem grandes chegava a 40 pessoas. Cheguei a ter grupos de 60 idosos, assim, até de 90 e poucos anos. Muito assim. legal. E esse perfil, pessoas que chegaram nessa fase e não foram atletas, em poucos participavam de alguma atividade física. Pouquíssimos. A minha ideia com esse grupo era que eles tivessem uma terceira idade mais saudável, que eles conseguissem fazer as atividades do dia a dia, como, por exemplo, subir num ônibus sem ter dor, né? Tu trocar uma lâmpada em casa sozinho, né? Conseguia a independência, né? Junto com a fisioterapeuta também que trabalhava com a gente, tinha grupo de sequelados de AVC, então assim, foi um aprendizado muito grande para mim, mesmo a educação física sendo uma profissão da área da saúde. Quando eu me formei, a gente quase não tinha muito contato, a faculdade mesmo não incentivava, a gente não conhecia o SUS, por exemplo, né? Era algo desconhecido, eu fui conhecer no trabalho, na prefeitura, na realidade, né? E a importância dessa questão social, né? De trabalhar com as pessoas que necessitam muito e às vezes não têm condições. Ô Luiz, deixa eu aproveitar um pouco esse tema da tua especialidade educador físico, desse trabalho social com idosos, porque o que eu percebo muitas vezes no dia a dia de pessoas que estão no nosso vínculo de relacionamentos, quando a gente fala para praticar uma atividade física, houve uma frase que eu não concordo, e isso em qualquer situação: estou velho para isso, eu não tenho mais idade para isso. E Luiz, e você, educador físico, conta pra gente que dá pra fazer assim, né? Sim. E quanto antes você começar, obviamente que é melhor, né? Por exemplo, essa senhorinha que tinha 90 anos, ela era um exemplo do grupo, né? Ela tinha condições, ela começou ela participou de atletismo, provas de atletismo, eu não lembro dizer qual exatamente, mas desde muito jovem. Então ela com 90 anos, ela fazia coisa que as de 30, 40 não faziam. Né? Então, quanto antes você começar, melhor. Mas isso não pode ser uma desculpa para você não começar. Né? Que o meu objetivo como treinador de corrida, né? Porque quando as pessoas procuram um treinador de corrida, elas chegam para mim e falam: mas eu não quero performance, porque elas têm a visão que o treinador está sempre visando a performance. Pelo contrário, 90% dos atletas de uma assessoria de corrida, né, são um perfil de corredores que não estão procurando performance. Eles querem 1000 outros motivos: perda de peso, uma melhor qualidade de vida, um deslocamento, enfim, N coisas, né? A minoria quer a performance, né? E a gente sabe que a performance, ela acaba não sendo... ela pode, por muitos momentos, ela não é tão saudável, né? Tanto que a Mariana, quando começou nos treinamentos mais intensos, eu sempre fui claro com ela. Se é uma coisa que você quer fazer e que faz bem para você, se você se sente bem fazendo isso, tudo bem, eu vou te treinar. Mas entenda que o atleta de performance, ele trabalha ali no limite do corpo, ele leva o corpo dele ao extremo e não tem como fazer diferente, né? E o meu objetivo como treinador de corrida é fazer com que as pessoas corram pro resto da vida delas, assim, né? Ou que tenham uma atividade física. Eu falo, tu não precisa gostar da corrida, mas tu precisa gostar de alguma atividade física. Não é possível. A gente tem do Tai Chi Chuan ao MMA. Então, assim, tu pode escolher alguma dentro dessas aí. No mínimo uma caminhada, né? Exato. Eu gosto de correr, mas uma caminhada durante o dia, algumas vezes pela semana, tem um resultado muito vantajoso lá na frente, né, Luiz? E deixa eu falar da Mariana como eu conheci ela. Foi uma oportunidade que eu estava fazendo uma reportagem aqui pro grupo da NDTV no Cambirela. E nós estávamos acompanhados do 63º Batalhão de Infantaria do Exército e aquela tropa toda subindo o Morro do Cambirela. Para quem não sabe, tem acho que 3,5 km, 3,6 km de subida. A altimetria ultrapassa 800, né? 860. E nós estávamos subindo o Cambirela para uma reportagem e encontramos a Mariana, não uma, 2 vezes, subindo e descendo o Cambirela. Mas, senhoras e senhores, naquele dia o treino dela não ficou somente em 2 subidas. Quantas vezes subiu o Cambirela naquele dia que nós conhecemos? 4 vezes. 4 vezes. 4 vezes, para vocês terem uma ideia, quem nos está acompanhando, de como é esse treinamento da Mariana. E aí que o Luiz fala de uma atleta de ponta que se leva ao extremo e tem um educador físico em casa, o seu marido, mas também tem todo o conhecimento que ela desenvolveu através da sua faculdade, da sua academia em nutrição,
que também acaba facilitando muito para você, né, Mariana? Sim, com certeza. Aquele dia, acho que até hoje foi o treino mais insano que eu fiz, assim, nas minhas preparações para as provas que eu me inscrevo. Eu até fui olhar para lembrar, 23 quilômetros ao todo, com 3.200 de ganho. E isso dá mais ou menos 3 quilômetros vertical, né, por exemplo, que eu subi. Então, foram 8 horas e meia de treino, 8 horas e 25 que deu. Até nós montamos grupos. Aquele dia eu falei, gente, eu vou passar o dia lá subindo Cambirela. Então, se vocês puderem se dividir pra não ficar sozinho, eu não esperava que encontrar uma tropa, literalmente, lá. Fiquei super feliz. Se sentir segura. Acho que ela me senti super segura, mas eu não queria ficar sozinha mesmo no morro, né, subindo. Até por questão de segurança mesmo, acidente, né? Então, é bom ter alguém por perto. E aí, então, eu fiz um grupinho e propus pros meus amigos, vocês podem ir em dupla? Então, das 11, sei lá, eu vou chegar lá às 7h30 da manhã, das 7h30 às 9h30 fica tal pessoa comigo, das 11 a tal horário fica tal pessoa, acho que vai até umas 5 horas da tarde, por exemplo, vocês vão se revezando. E foi muito legal porque algumas pessoas que moram lá perto de mim, que também correm, fizeram. Cada um subindo, né, no seu tempo, tá? Mas estavam a todo momento lá comigo, me fazendo companhia. Então foi bem legal isso. E sim, a nutrição me ajuda muito a manter essa saúde, né? Porque a gente leva o corpo ao extremo. Então eu falo, a gente produz muitos radicais livres com atividade física extrema, então isso aumenta a chance de envelhecimento celular, queda de imunidade. Então eu tenho uma alimentação super equilibrada para poder aguentar todo esse tranco. Então é tudo calculadinho ali. Eu não bebo, não fumo, eu não bebo há 8 anos, 0 álcool mesmo, nem final de ano eu comemoro com champanhe, nada, de verdade, assim, sou bem disciplinada nisso. Eu tenho uma dieta estritamente vegetal, acho que eu contei isso pra você aquele dia. Eu sou vegana, vegetariana estrita, né, há 12 anos. Então, isso antes de ser corredora, eu já comecei a correr sendo vegetariana estrita, vegana. E isso me ajuda muito, porque eu evito ao máximo, né? Na verdade, eu não como alimentos que são inflamatórios para o meu corpo. E as gorduras de origem animal são muito inflamatórias para o corpo. Isso até a gente tem estudos que mostram, né, um efeito muito positivo, independente da conduta da vida que o atleta tenha, se é vegetariano ou não. Se ele tem uma dieta mais voltada para os vegetais, ele tem uma saúde melhor, porque isso ajuda na desinflamação do corpo e uma melhor resposta em recuperação muscular, saúde de maneira geral. Atletas de performance europeus, principalmente, que é da área que eu sigo e estudo, né? Os trail runners lá de fora, eles seguem, muitos não são vegetarianos, mas na época de competição eles seguem uma dieta estritamente vegetal exatamente para ter uma saúde mais em dia para aquela competição. E evitar a lesão. Para ficarem mais fortes. Então eles começam 2 meses antes, 1 mês antes, fazem uma dieta só à base de plantas para poder estar no ápice da saúde deles e força, e também evitar lesão e melhor recuperação depois da competição. Então, é fato isso. Eu peguei para minha vida, então eu tenho uma vida completamente vegetariana, mas isso eu vejo como um benefício grande, assim, para minha saúde, principalmente como atleta. Tem outro episódio aqui do Vá Pra Corrida também com uma nutricionista, que a gente falava sobre o vegetariano, e você lembrou dos inflamatórios, e automaticamente me veio a questão dos laticínios, do queijo, do leite, dos derivados. Sim. E aí eu aproveito a oportunidade para te perguntar sobre isso também. Sim. Então, alguns profissionais, né, falam que o leite não inflama, não é bem assim e tal, mas existem muitos estudos que comprovam isso, e a gente vê uma resposta muito rápida. A pessoa que consome normalmente leite, laticínios, até nem precisa ser atleta. Aí tem coriza, tem rinite alérgica. Você tira os laticínios, o que melhora absurdamente. Eu tenho pacientes que eu atendo que não são atletas, são praticantes de atividade física, senhorinhas até, que têm artrite reumatoide e tinham as articulações bem inflamadas, então acordavam e não conseguiam estender o cotovelo, estender os dedos, sentiam dores. Aí eu fiz, e chegaram a mim sem ser nem vegetariana, não, ainda como um pouco de carne, ainda tomo leite, como queijo. Falei, então vamos fazer pelo menos uma experiência por 1 mês, tirar os derivados, leite, queijo, e vamos ver como que a senhora se sente, e principalmente, claro, reduzir as carnes, né, ou tirar nos dias que você puder, né, e assim, a grande maioria que retirou, e principalmente leite e laticínios, não tem mais dores. Eu tenho até esse caso de uma senhorinha mesmo que eu tenho 75 anos, ela tem, eu não esqueço.
Ela fala, ai, Mariana, agora eu consigo fazer minha yoga. Eu não sinto mais dores para fazer yoga, que eu tinha parado de fazer. Porque ela tinha muitas dores no cotovelo, nos joelhos, nos dedos. Então, é nítido, assim, como desinflama mesmo o corpo quando tira os derivados do leite e o leite em si, assim. É muito discrepante, assim, a diferença que dá. E vale para todos, né? Desde esse público que a Mariana citou, dessa senhora, como também aí os atletas de ponta. Um outro caso que já foi citado aqui no Vá Pra Corrida, um documentário que está acessível no Netflix, acho que é a Dieta dos Gladiadores, Exatamente. né? Que mostra como essas pessoas, através do vegano daí, né? Nem é o vegetariano, é do vegano mesmo, porque daí já elimina os laticínios também, né? Sim. Esse filme, até na época que surgiu, eu ganhei muitos novos pacientes, assim, porque as pessoas, nossa, eu quero fazer o que faz lá no filme. O filme, claro, acaba sendo uma superprodução, então mostra coisas bem absurdas, assim, mas que não são mentiras, assim. São coisas que acontecem mesmo e a gente observa. Tem ganho de massa muscular, melhor disposição para o treino, melhora o sono, melhora em relação ao homem e à mulher também, a sexualidade, a libido masculina e feminina. Isso mostrou até agora no outro que fizeram, que foi como se fosse uma continuação, a Dieta dos Gêmeos, tem na Netflix também, que é uma continuação dos mesmos produtores da Dieta dos Gladiadores, só que fizeram com as mulheres a experiência em relação à libido e também viram que aumentou muito a libido das mulheres quando ela muda para uma dieta vegetariana. Porque assim, tanto no homem quanto na mulher, a libido está ligada aos vasos sanguíneos. Os vasos menos inflamados, o sangue flui melhor, automaticamente a libido aumenta também. Então, falando de ereção masculina, tudo, o homem tem uma ereção melhor porque os vasos estão menos comprimidos pelas gorduras. Então, você menos gordura corporal, menos inflamação, acaba tendo uma ereção maior por mais tempo, né? Então, tudo isso modifica mesmo. E é engraçado, eu falo que às vezes os homens têm preconceito. Não vou comer carne, vou perder minha masculinidade. Tem muito disso, né? É uma questão mais cultural, né? É, muito cultural. Isso não só aqui, né? No Sul, em geral, que tem muita cultura da carne, né? Mas no Brasil todo, acho que no mundo todo tem isso. No filme fala muito isso, na Dieta dos Gladiadores, porque eles fazem pesquisa com jovens atletas até, né? E eles dão risada pro outro que vai virar vegetariano, tudo. E aí, quando vê que o outro se sai melhor na experiência lá que fazem com a libido dele, aí fala, nossa, acho que eu também vou comer. Eles fazem a experiência com o burrito vegano, né? O burrito vegano e o burrito de carne. Eu vou pedir o burrito vegano também da próxima vez. Então é isso, porque realmente melhora muito e melhora a saúde como um todo. A gente tem alguns estudos que mostram que existe uma maior tendência para aterosclerose em maratonistas. Porque assim, a gente trabalha muito o músculo cardíaco, então pode fazer... provoca uma inflamação maior nas artérias cardíacas, né? Então, há uma tendência maior a desenvolver aterosclerose em atletas, principalmente maratonistas. Mas, o que a gente vê? A dieta vegetariana, ela diminui essa tendência por conta da desinflamação do corpo. Então, o que eu sempre falo, a gente pode até não ter uma melhora da performance quando você vira vegetariano, mas é fato que a sua saúde melhora. E se a sua saúde melhorar, automaticamente o seu desempenho no esporte vai ser melhor e sua longevidade no esporte vai ser melhor também. Então, eu penso assim, que hoje eu treino para performance, mas eu quero correr até os 90 anos. Talvez não vou estar competindo lá em alto nível, obviamente, mas vou continuar a fazer minhas corridinhas, tá? Eu falo, se eu estiver morando aqui no Rosa, vão ver lá, Mariana correu há tanto tempo correndo e continua aqui, agora é uma senhorinha correndo pelas trilhas. Quero continuar assim. Por quê? Porque acho que o estilo de vida que eu tenho hoje, a dieta que eu sigo, vai me dar longevidade para isso. E talvez se eu tivesse uma dieta com alimentos muito inflamatórios, eu não tivesse essa longevidade, porque como é um esporte de alta intensidade, provoca inflamação no corpo, a tendência de eu desenvolver problemas cardíacos é grande. Então é fato isso, corredores têm uma maior tendência a ter aterosclerose, mas você pode diminuir essa tendência se você comer bem. Até a gente vê muitos corredores comendo muitos ovos, né? Principalmente porque, preciso de proteína, então não vou comer carne, mas vou pôr ovo. E o ovo é super inflamatório, super gorduroso, né? E aí, se tirar o ovo e colocar proteínas mais saudáveis, anti-inflamatórias, vinda das leguminosas, dos feijões, lentilha, grão de bico, será que não é mais saudável? Será que ele não vai ter uma saúde cardiovascular melhor?
né? Então, eu observo isso em alguns pacientes e alguns estudos mostram isso, que os corredores têm uma saúde melhor cardíaca quando trocam o tipo de proteína que consomem, né? Então, acho que é algo pra gente pensar e a gente tá vendo muitas mudanças, né, entre os atletas. Ô Mariana, agora deixa eu aproveitar paralelas essas duas situações, né? A questão de uma superatleta como você, né? E a questão do vegetariano. A pessoa consegue ser uma vegetariana, independente se ela vai realizar um treino mais forte ou que ela tenha sua rotina normal, sem um acompanhamento? Porque me vem muito essa dúvida, né? A questão só da mudança do hábito. Se eu não procurar um nutricionista, se eu não tiver esse dia a dia para saber balancear o que eu estou me alimentando, como é que é essa mudança, é possível ou não? Assim, olha, se você quer ser um atleta de alta performance ou praticar atleta de alta performance, independente se você for vegetariano ou não, você precisa de um acompanhamento nutricional. Isso é importantíssimo, porque eu vejo colegas meus que não são vegetarianos e comem muito errado, assim, e correm bem, e correriam muito melhor se tivessem um acompanhamento nutricional. E se for vegetariano, precisa, porque assim, a maioria das pessoas não vai saber completar em calorias o que ela tirou, tirando o leite, o queijo, a carne. Ou a proteína animal. A proteína animal, enfim. E eu sempre falo, você tirou a carne, não é tirou a carne e continua comendo aquele pouquinho de arroz e feijão que você comia junto com a carne. Você vai ter que dobrar, outra vez, triplicar aquela quantidade de arroz e feijão que você comia para completar aquele prato que você tirou a carne. Né? Então, assim, não é que vai faltar nutrientes. Na verdade, não falta se você souber aumentar a quantidade de comida. A densidade calórica dos alimentos vegetais é muito menor. Então, o feijão, o arroz, os legumes em geral, eles não pesam tanto no nosso estômago. 500 calorias de vegetais, por exemplo, é uma quantidade grande. Se for, salada, 500 calorias em salada. Vamos dar um exemplo bem absurdo. Assim. Tamanho do prato. Um balde de salada, gigante. Agora, 500 calorias em carne é um pedaço assim de carne, deve dar, sei lá, 400 gramas, 300, nem isso, acho menos até de carne, né? E dá 300 gramas de carne, 500 calorias já. Você come isso, você tá satisfeito, 500 gramas e pesa, a carne demora a digestão. Agora você comer, demora, mas você consegue comer um balde de salada, 500 calorias, nossa, tô satisfeito, 500 calorias, tal, me preencheu. Mas dali meia hora você tá com fome de novo, porque a digestão é muito mais rápida. Então, precisa ter toda uma programação para aumentar a quantidade de comida que você come. Claro, tudo programado, porque você não vai ficar comendo baldes de salada, então tem as combinações certas. E também horários, né? Geralmente, se a pessoa come, eu só faço 2 refeições por dia e me atende. Claro, se você come carne, leite, ovos, pesa mais, a digestão é mais lenta, por 2 horas você vai ficar sem comer mesmo, você consegue. Agora, se você faz uma refeição total vegetal, você não vai conseguir ficar 2 horas sem comer. Você vai comer a cada 1h30, 40 minutos, dependendo do que você comeu, a digestão. A gente come quase o dia inteiro, assim, porque você precisa de muita comida para suprir a sua necessidade calórica, né? Então é isso. Eu até como profissional da área, eu acho sim que quem quer correr por performance, buscar resultado, se sentir bem de forma geral no esporte, precisa ter um acompanhamento nutricional. Isso é fato. Se não for vegetariano, precisa, se for vegetariano, mais ainda por conta das combinações necessárias. Não que a dieta vegetariana não é ideal, não é adequada. É adequada, mas precisa saber fazer a dieta. Até para depois não falar, eu virei vegetariano e fiquei fraco. Não é por causa da dieta vegetariana que você ficou fraco, é porque você não soube combinar bem os alimentos. Né? O problema não é a dieta vegetariana, o problema foi a combinação que você fez errada para seguir essa dieta, né? Posso levantar um ponto aí? A importância da gente ter a nutrição nas escolas, né? Deveria ser matéria... Você usa mais a nutrição do que a matemática na tua vida inteira, né? E se você tiver esse conhecimento, nem que ele seja básico, você vai conseguir construir o seu prato de maneira mais saudável, né? Então, um dos documentários mais antigos que fala sobre sobrepeso, tal, obesidade, tem uma nutricionista, se eu não me engano, americana, que ela ressalta isso, a importância de se ter nutrição nas escolas, né? Porque eu até conheci a Mariana, eu não sabia ler um rótulo de um produto. Né? A gente não sabe. Vão estar os números lá, né? Da matemática, enfim, mas tu não vai entender. Tu não vai entender, não. E assim, eu não sabia coisas básicas. Por exemplo, o que tem primeiro ali nos ingredientes é o que mais tem naquilo ali. Isso porque ele tem 6 meses de nutrição na faculdade. Um ano de nutrição na faculdade. Um ano. E não sabia ler o rótulo de um alimento. Então, assim, seriam coisas básicas e que talvez, se a gente tivesse essa construção na educação,
Chegando lá na frente, obviamente, um ou outro vai precisar de um acompanhamento nutricional, porque tem uma questão ou outra mais específica, mas a maioria das pessoas conseguiria construir o seu próprio prato. Tem crianças que não sabem diferenciar um abacate de um mamão. Não sabe o que é um e o que é outro. Isso é muito triste, né? Então, precisa muito dessa educação nutricional mesmo. E daí quando a gente fala desse público, né, quando a gente fala das novas gerações, crianças, daí o Luiz levantou a questão da nutrição na escola e ainda mais importante no tempo atual, a educação física. Quando nós temos essas novas gerações que cada vez mais se privam de uma atividade física, de uma brincadeira, de se locomover, estão presas muitas vezes em uma tela, em suas casas, né? E aí na escola, que é esse ambiente social, que entra o trabalho do educador físico de começar a cativar um público que não está apto a isso, né? Que não está preparado para a atividade, né? Sim. E os profissionais de educação física dentro das escolas particulares ainda conseguem bastante coisa. Dentro de escolas públicas, eu nunca trabalhei, na educação, mas eu já visitei muita escola, mesmo quando trabalhava na saúde e tal. Cara, tem escolas que não tem nem espaço. As aulas de educação física são dentro da sala de aula, aulas teóricas. Você nunca vai cativar um aluno para educação física com aulas teóricas. É óbvio, é importante tu conhecer o esporte, as regras dele, tal. Mas tu tem que levar a campo, né? E você, infelizmente no Brasil, a gente não tem estruturas, parques com quadras, com pistas de atletismo. Pista de atletismo no Brasil é uma raridade, uma pista legal de atletismo. A Mariana foi para a Itália, correu o Mundial, uma cidade de 20 mil habitantes, tinha uma pista de atletismo perfeita para as pessoas correrem, sabe? Pública, né? Então, assim, falta esse incentivo também das pessoas terem acesso, porque a pessoa fica onde? Dentro do apartamento. As cidades grandes, então... Ali no Rosa a gente tem uma vantagem, a garotada surfa muito, né? Eu tenho vontade um dia de implementar algum projeto para levar também as crianças para correrem para as trilhas, para incentivar outros esportes também, mas a gente também tem que enxergar que no nosso caso, hoje a gente mora num lugar privilegiado. Para as crianças até eu falo, poxa, várias vezes eu falo para ela, poxa, eu queria ter nascido aqui. Bom, imagina eu sair da escola, ir pra praia, correr, surfar, fazer qualquer coisa assim. Olha que mundo maravilhoso. A gente tem o Vicente também, que é um corredor de montanha, um dos maiores do Brasil, que é ali de Garopaba. Eu conheci ele com 16 anos, agora ele tá com 24. E também tá correndo pra caramba, né? Que é um dos poucos que acabou não indo pro surf ali na região, né? Mas ok, que seja o surf, né? É importante ter esse contato, né? Então, assim... na esfera pública a gente ainda tá... E mesmo nas escolas particulares, é uma escola ou outra que incentiva mais o esporte. Você fica naquela coisa, tem que passar no vestibular, tu tem que seguir uma carreira acadêmica, tu tem que fazer isso, e é deixado de lado. Você vê um monte de gente, independente do que for, engenheiro, advogado, médico, que o cara só trabalha, ele não faz atividade física nenhuma, né? E o bom é que vocês, né, têm as duas, né? A prática e o conhecimento. Sim. Mariana, vamos trazer aqui um pouco para o nosso público das provas que você já passou, né? Que você daqui a pouco vai falar também da preparação que você está fazendo para Minas Gerais, né? Isso. Lá para Passa Quatro. Passa 4 La em Mission. agosto. Que são 80 quilômetros. 80 quilômetros. Mas é subir o tempo todo? É em montanha com 5.200 e pouco de ganho. Vai subir a Pedra da Mina, que é o 4º ponto mais alto do país, né? Sobe muito lá. Você já começa os primeiros quilômetros, os primeiros 14 quilômetros, você já chega a quase 1.000 de ganho na prova. E aí depois você entra na travessia da Serra Fina. Esse ano lá vai ser a travessia inteira. Então, eu tô numa expectativa grande lá, porque é subir muito, pegar muita subir em pedra, trilha fechada, escalaminhada. Bom, Mariana, então você deu a deixa pra gente abrir o nosso quadro agora aqui no Vá para a Corrida. Histórico de treino. E aí, vai abrir? Aqui nós estamos com o atleta e estamos com o treinador. Qual é o treino que você está fazendo? Qual é a sua planilha para essa prova? Tá, então eu treino praticamente 7 dias na semana, não tenho descanso. Não chego a correr os 7 dias, mas os 7 dias eu tô em movimento. Então, pelo menos uns 5 dias na semana eu corro. Hoje eu tô com uma média de 90 quilômetros por semana, mais ou menos. Essa semana, inclusive, essa última semana foi a semana do meu
pico de treino foram 93 quilômetros. Era para ter chegado aos 100, mas a chuva não permitiu, então eu fui para bike indoor em casa. Mas, então, aí ou eu tô pedalando, ou eu tô fazendo funcional. Mas, assim, pra montanha, pelo menos umas 2 vezes na semana eu vou, com treinos de 20 quilômetros, 30 quilômetros de montanha. Então, seriam 2 treinos aí na semana, pelo menos 50 quilômetros na montanha. Aí faço pelo menos uns 2 intervalados na semana. Aí meus intervalados não necessariamente é no plano, até porque eu moro na Praia do Rosa, não tenho plano, né? Então eu vou pro estradão, trechinhos de asfalto, sempre desnivelado ali. Vai 12 a 15 quilômetros areia intervalado. Também, praia. Areia, pego trechos de praia. Ele coloca pra mim, vai pra praia e trilhas de praia. Aí eu sei que eu tenho que pegar trechos de praia e trilhas do litoral, que não são tão técnicas quanto de montanha, mas também são trilhas técnicas, né? Que tem degrau, tem pedra, tem galho. E quando ele fala, não precisa ir pra trilha, aí eu pego só estradão e trechinhos de... Não chega a ser asfalto, né? Pavimento lá de praia. E faço... são esses treinos, 2 Pilates, intervalados. você falou que tem também. Faço Pilates 3 vezes na semana, de terça, quinta e quarta-feira. E faço... nos dias do Pilates eu também corro. Antes de ir pro Pilates eu faço a corrida, geralmente aí ele põe treinos mais curtos no Pilates. Então aí 8 quilômetros só, mas aí de velocidade. Então faço intervalados, 200 forte e caminha 100, ou faço 500 forte e caminha 100, aquece 1 quilômetro, 2 quilômetros e faz mais 8 tiros de 500, por exemplo. Então eu tenho bastante treinos, tenho uns 2 a 3 treinos na semana de velocidade, treinos em trilha, pelo menos 2 treinos de montanha e 1 treino em trilhas de praia. Então, daí uns 5 a 6 treinos de corrida na semana. E os treinos técnicos específicos, que quando eu comecei a estudar a corrida de montanha, o que eu percebi? Que os corredores de montanha e a maioria dos treinadores de montanha faziam os mesmos treinos pro corredor de rua do corredor de montanha. Eram treinos de corrida. Só que a corrida em trilha, ela tem uma especificidade, né? Que é a técnica, né? Que é uma coisa que você não precisa, entre aspas, treinar na corrida de rua, né? Então a gente faz muito trabalho de propriocepção, estabilidade, mobilidade, porque assim... muita gente fala, mas legal que você vai pra trilha, a chance de lesão é menor. Pelo contrário, né? Quando você pega estudos, as lesões são mais graves e por tempos mais prolongados. Porque assim, independente de tu diminuir o impacto por não estar no asfalto, por exemplo, estar na grama, na terra, na areia, você tem o deslocamento lateral, você tem a descida, que em geral é onde lesiona o corredor, tanto que assim, os meus atletas de corrida em trilha e montanha fazem pouquíssimos treinos de alta intensidade em descida, né, que é onde mais lesiona. Então, assim, a descida, a hora de você descer forte é na competição e um treino ou outro específico, e a gente vai trabalhar isso nos treinos técnicos. Pra evitar uma lesão no treino. Pra evitar uma lesão no treino, né? E o que eu falo, tipo, os treinos dela são abertos no Strava, os meus e de quem quiser, porque, assim, não existe segredo, não tem ninguém que tenha a pedra ali que, tipo, isso daqui é um segredo e que faz ela. Não, o segredo é treinar e ter disciplina. Eu sempre falo, se você tiver disciplina, seguir os treinamentos direitinho, você vai performar. Agora, óbvio que tem algumas pessoas que têm algumas questões fisiológicas, características corporais que vai ser mais fácil de trabalhar. Mas se você tiver disciplina, você vai evoluir. E não existe segredo, não tem segredo, né? E o engraçado, assim, os atletas de performance, é difícil você trabalhar com eles, fazer assim, tu treino leve. Quantos anos ela demorou pra entender Hoje eu aprendi. Que o treino é leve, é leve mesmo, né? Os maiores maratonistas do mundo, 80% do treino deles é leve. A hora de performar é a hora da prova, né? Então, assim, treino de tiro direto, tiro, cara, tu vai lesionar o atleta. E não vai evoluir, né? E entender que ninguém tem uma evolução, principalmente em velocidade, num curto período de tempo. A resistência a gente consegue trabalhar num período mais curto, mas a velocidade, às vezes, leva 2 anos para um atleta ter uma diferença significativa de ganho em velocidade, né? E tudo bem, né? É que as pessoas começam e aí elas já querem
Querem estar sempre... Assim como eu já ouvi também do meu treinador na época, olha, descanso também é treino. Descanso também é treino. Às vezes tu deixar um dia de folga pro teu organismo se adaptar. Pelo menos um dia. Pelo menos um dia. Porque assim, se tu treinar os 7 dias da semana, correr os 7 dias da semana, você vai estar sempre assim. Teu corpo cansa. Você não vai ter aquele nívelzinho. E aos poucos você vai evoluindo na periodização. Com atletas disciplinados, focados e que depende também da vida de trabalho da pessoa, e isso a gente tem que entender no dia a dia, a gente consegue, eu digo que hoje 20 a 30% dos meus alunos eu consigo uma periodização perfeita. Os outros você não consegue. Por quê? Rotina de trabalho, ou a pessoa não é disciplinada, e tudo bem, ela não ganha dinheiro com a corrida, ela não vive da corrida, então ela vive da profissão dela, e a corrida é o que ela gosta de fazer, o que ela faz para a vida dela. E fazer a pessoa entender que assim, infelizmente, não vai dar para você correr hoje, porque você trabalhou muito o dia inteiro, você tem filho, tudo na tua rotina que às vezes a gente tem que entender. Eu tenho atletas que fazem uma maratona treinando 3 vezes por semana bem, e tem atletas que se propõem a treinar 5, 6 vezes por semana e não vão conseguir terminar uma maratona bem, porque ele se propõe, mas ele não consegue fazer. Agora, aquele disciplinado que faz as 3 vezes por semana ainda não é o ideal, mas a gente consegue trabalhar para com que ele faça uma maratona bem, consegue pôr um volume de treino maior nesses dias, para ele chegar bem numa prova longa, né? E eu falo, tu não precisa fazer uma maratona, você não precisa fazer uma meia maratona, encaixe a tua realidade. A tua realidade, você tem tempo pra treinar? Tenho. Você quer? Ninguém é obrigado, porque assim, a gente vive no mundo da corrida, você começa a correr, teu coleguinha, fez 5, por que você não faz 10? Fez 10, por que você não faz 20? Fez meia maratona, você tem que fazer uma maratona pelo menos na vida. Não, você não tem. Se você quiser fazer 5 km pro resto da tua vida e treinar bastante, tá ótimo. Que faça, né? Que faça. Agora, cada atleta, cada indivíduo, né, vai ter um treino planejado para ele, né? Nesse específico que a gente tá falando hoje da Mariana, né? E desses atletas que correm em montanhas. Você já deu algumas deixas pra gente. Por exemplo, a resistência, a questão da força, nem tanto da velocidade, o cuidado ali com o terreno, porque esse terreno vai estar variando o tempo todo. E também, aí eu pergunto para ti, Luiz, como desenvolver essa planilha, levando em consideração o dia, o horário e o local. Porque aí eu digo da questão climática, né? Você subir uma montanha, sei lá, às 7 horas da manhã e você subir uma montanha ao meio-dia no verão. Como isso influencia também para você desenvolver e entregar a planilha pro atleta que está se preparando, mas se tem essa questão também, olha, faz nesse horário, faz nesse dia. Depende muito do atleta, né? Como a gente tá próximo e a gente se fala o dia inteiro, né? As coisas ficam mais fáceis, né? Eu, por exemplo, eu tenho comunicação aberta com os meus alunos, né? Então, assim, é importante você treinar ao meio-dia? É importante. Se o teu objetivo é performance e você pode pegar uma prova que você vai competir ao meio-dia... uma prova que tá 40 graus, lá no Rio de Janeiro da vida, né? Não adianta, se tu nunca vivenciou isso, você não sabe o que você vai fazer, inclusive na parte nutricional. Sim, né? Sábado, testar. por exemplo, sábado a gente fez um treino na montanha, tava chovendo, tava frio. A Mariana relatou que quando ela tava lá no topo da montanha, as gotículas de água congelaram na minha luva. Só que acontece o seguinte, esse próximo final de semana, ela tem uma corrida no Paraná. Que a previsão é menos 2 graus na largada. Então assim, tu não chegou a vivenciar isso, mas tu chegou a vivenciar algo próximo. Então eu preciso estar apta ao frio. Eu gosto muito de correr no frio, não no frio extremo, né? Ninguém gosta de correr no frio extremo. Mas eu já vou estar preparado, porque esse final de semana foi bem pesado o treino no meio da montanha. Foram 30 quilômetros, naquela chuva que tava, naquele frio. E o risco de escorregar, né? Porque daí fica muito mais liso, trilha, tudo. O tênis é específico, né? Tudo, então... Você não vai com o mesmo tênis que corre no asfalto, você não corre na trilha. Mas, e a gente tá acostumado a isso. Não vou falar que eu não dei umas escorregadas, dei... Mas, assim, foi legal, desenvolvo melhor no frio, tudo prefiro do que calor. Mas é isso. Antes eu tinha muito isso, preciso sair cedinho pra treinar. Claro, dependendo também de outros compromissos, nem sempre eu saio cedinho. Mas eu procuro até variar os horários, porque eu acho que me ajuda muito nas diferentes provas e diferentes localidades que eu faço. Que nem vou fazer essa prova em Minas, a tendência lá tá um pouco mais frio, porque ainda é agosto. Mas já fiz prova no passado em Paraty, lá no Rio de Janeiro. Calor. Tava um calor absurdo, assim, desidratação altíssima. Então, eu me organizei muito na parte nutricional e nos treinamentos. Para aquela prova, eu treinava ao meio-dia aqui, porque aí eu não conseguia o calor aqui, que é o calor que eu enfrentei lá. Muito diferente de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, no calor.
Mas eu falei, não, então 11 horas da manhã, meio-dia, eu vou sair pra treinar, porque é o máximo que eu consigo chegar próximo do que eu vou encontrar lá. E deu certo. Fui campeã da prova lá. Deu super certo. Mas, assim, é difícil. Tem que organizar também os horários. Isso, a gente se organiza. Às vezes, assim, tá uma chuva muito torrencial, eu falo pra ele. Chuva com raios, por exemplo, ele já me libera do treino. Ele fala, não vai, deixa pro dia seguinte. Aí, às vezes, também uma chuva mesmo não tem raio, mas tá muito torrencial. Eu falo, eu não vou hoje. Aí eu me organizo, ela fala, dá pra fazer amanhã esse treino. Aí vamos supor, no dia seguinte tá chovendo de novo, eu falo, então agora eu vou na chuva mesmo, que agora já não dá mais pra adiar. Mas sim, questão de segurança também, não vou com raio, nada disso. Ventania, que a gente tem bastante aqui na região. Né? Cai uma árvore, pode cair, desbarranca alguma coisa. Algumas montanhas, como a gente já conhece a maioria das montanhas da região, algumas montanhas não dá pra você ir com chuva torrencial. Por exemplo, Cambirela, não dá. Ele fica extremamente perigoso. Tem outros que tem problema de tromba d'água. Onde desce o Rio Duna, por exemplo, ali perto da gente tem algumas montanhas. Lá por Paulo Lopes. O volume do rio sobe de uma hora para outra e não tem condição de você estar na montanha. Então, assim, também às vezes você entender que não deu, e não é isso que não é um treino que vai fazer toda a diferença em toda a preparação. Que nem ela fez no sábado, ela fez agora os 30 de manhã e os 15 à tarde, debaixo de chuva, os 2 treinos. Chegou, 2 treinos no sábado. Tomou banho, esquentou e saiu de novo. Aí no domingo ela falou, ela tinha mais 12, ela falou, tem problema? Eu falei, não, vai pra bike, não, tu já... E assim, ficou muito tempo com o corpo exposto a um clima extremo, tal, não tem necessidade, a tua imunidade vai baixar, tal, tu não precisa ficar doente, né? Pra complicar então, ainda mais semana agora da prova, então... Aí Serra do Rio do Rastro, fizesse já? Falasse em frio, falasse em montanha? Não, então, exatamente, porque lá é asfalto, né? Não, mas ó, eu tenho muita vontade de ir lá pra treinar. Tenho até amigas que treinam por lá e já me falam, não, vamos fazer um treino aqui, então eu tenho muita vontade de fazer pra treinar. Quem sabe um dia dá a oportunidade de fazer a prova também. Mas por enquanto, não Mas fui. pelo desafio que é subida, né? Então, acho legal o desafio. Já treinei na Serra do Corvo Branco, já fiz a subida lá, tudo, gostei pra caramba. E o lugar é lindo, né? Independente de ser asfalto, é maravilhoso. Boa, deixa eu aproveitar então nesse momento, Mariana e Luiz, que a gente tem o nosso quadro aqui, que é o Que Corrida Foi Essa? Que corrida foi essa? Mariana Scarpelli, entre tantos desafios que você já participou, qual que você guarda de forma especial nas suas recordações do Que Corrida Foi Essa pra você, Mariana? Nossa, acho que o Luiz já vai saber aqui. Então, vou voltar pra lá esse ano, né? A La Mission. Essa prova de... O ano passado eu fiz 53 quilômetros. Eu já conheci a prova, tinha ido em 2019. Foram meus primeiros 80 quilômetros da vida em 2019. E fiquei em terceiro lugar naquela prova, na Serra da Mantiqueira. Não, pera, senhoras e senhores, pera aí. Na sua primeira prova de 80 quilômetros, fiquei você ficou em terceiro lugar. Lá na Serra Fina, na Serra da Mantiqueira, em Passa Quatro, na La Mission. E aí peguei uma paixão incrível por essa prova e falei, eu ainda volto pra lá pra ser campeã da prova. E aí foi o ano passado, voltei, o ano passado foi o meu melhor ano nas corridas, que foi o ano, inclusive, que a gente se conheceu lá no Cambirela, que foi meu treinamento pro Sul-Americano. Depois daquele Sul-Americano, fui pra Mundial, e em agosto teve a La Mission, que é todo mês de agosto que tem. Mas eu falei, não vou pros 80, não me sinto preparada para fazer de novo os 80, mas vou pros 53 na prova, que também fazia meia travessia da Serra Fina, que era a mesma meia travessia que eu tinha feito lá em 2019. E aí eu fui, e assim, acho que foi a prova mais perfeita que eu fiz até hoje, assim. Sabe, a prova que você corre feliz o tempo todo, e além de estar naquele lugar que eu falei, eu preciso voltar para cá. E ganhei a prova, bati o recorde da prova em mais de 40 minutos da campeã do ano anterior, assim. Então, fiquei muito feliz mesmo. E aí, esse ano eu tô voltando pra ela, né? E aí, eu quis me desafiar mais e voltar pros 80 quilômetros. E qual é o tempo dessa prova, só pra ter uma ideia desses 80? Então, dos 80, no ano que eu fiz em 17 horas e meia. Esse ano é uma Mariana diferente, né? Então, eu pretendo baixar esse tempo aí, fazendo o máximo. Eu não sei se eu falo tempo aí, 15, 16 horas, vai, vamos pensar aí. Porque tem as adversárias de olho, mas e você vamos tem colegas nutricionistas que te ajudam também, ou você faz por conta daí a questão da tua hidratação, minha tua programação alimentação? é toda por minha conta mesmo. Eu que planejo tudo certinho. Ele já sabe, me acompanha nas semanas de prova, já tá lá tudo organizadinho, a suplementação. Quem me conhece, me acompanha, me encontra nas provas no dia anterior que eu chego na cidade, chego com a minha marmitinha, independente do que eu vou encontrar na cidade para comer ou não.
Às vezes eu vejo que vai ter comida que eu como, mas eu prefiro levar a minha comida. E o risco de uma comida feita por outra pessoa, de um tempero diferente, algo que tu não tá acostumado, e todo aquele teu esforço, aquele teu treinamento, Exatamente. e por água abaixo, não dá pra arriscar. O máximo que eu faço, assim, é como, 2 dias antes, 3 dias antes da competição, a gente entra no carboloading, que a gente chama, né, aumenta o carboidrato, e aí faço um macarrão, tal, mas assim, eu geralmente tenho a minha marmita, ainda mais se é cidade que eu vou ficar muito tempo na estrada, então pra não parar e comer em lugares da estrada, que aí é pior ainda, eu levo minha comida também, então isso eu sou muito organizada. E pras provas também, nas provas a gente leva, né, suplementação de carboidrato, de isotônico, lanche, dependendo, então... Com mais o material que a própria organização da prova oferece. Sim, a La Mission, inclusive, é uma prova que tem muito equipamento obrigatório por conta do perigo da montanha mesmo. A gente tá em alta montanha, A temperatura ela também é próxima do negativo? Eu tive sorte, os 2 anos que eu fiz, não cheguei a temperaturas extremas lá. Mas tiveram anos que fechou muito tempo lá em cima, com chuva, frio. Então pode bater negativo, porque você chega... A Pedra da Mina chega a 2.700, quase 2.800 de altitude. Então é bastante. E a respiração, Mariana? Então, eu não sinto. Eu tive problema com altitude no Mundial que eu fui esse ano, que passou em 2023, que eu fui lá na Itália. Eu cheguei a 3.100 de altitude. Lá eu passei mal, até não performei como eu gostaria na prova. Tava super bem preparada. Tava na seleção, competindo pelo Brasil? Tava na seleção, mas aí subi. Foi a primeira subida, 3.100. Aí você desce a 2.000 e pouco. Depois você sobe de novo a 2.900. Aí acho que essa pancadaria de subir e descer muito forte... Na segunda descida já começou a me dar revertério, a respiração já estava pesada, mas aí me enjoou mesmo, assim. Então, parei, eu fiquei mais de 2 horas parada na prova, pensando se eu parava, se eu não parava. E aí consegui terminar a prova depois de 2 horas parada, mas assim, num tempo muito além do que eu teria feito. Mas pensei que era pela seleção, então terminei. Aí no final, até a junção de todos os pontos deu a medalha de ouro para a seleção, assim, na época, foi bem legal. Mas foi uma baita experiência, assim, também pra eu me conhecer, ver até onde meu corpo podia chegar do limite, né? Passei muito mal, não aconselho isso, porque assim... Dá pra dizer que foi a mais difícil, então? Nesse sentido de ter lutado comigo mesmo, foi mais difícil. Que é o emocional. Foi muito daí, difícil, né? Muito a cabeça, e aí reajustar e pensar, não, você vai conseguir... E será que se você for, você não vai passar mais mal ainda? E sei lá, apagar mesmo, porque eu tava bem desorientada por conta dá um revertério, né? Eu nunca tinha tido aquilo, foi da altitude mesmo, tanto na cabeça quanto físico, uma fraqueza, enjoo, muito, muito horrível, assim. Agora lá não, na Serra Fina, apesar de chegar bem alto, não senti problema nenhum nas 2 vezes que eu fui, espero esse ano também não ter problema. E é isso, assim, eu vou lá e eu falo, não sei, eu me sinto tão ligada àquele lugar, assim, aquelas montanhas em volta, é um lugar tão lindo que pra onde você olha, tudo, a cadeia de montanhas é tão incrível que parece que eu nem sinto todo o esforço que eu tô fazendo, sabe? Tem um esforço da subida, assim, mas na hora que você começa a travessia, apesar do vento, vem vento forte dos 2 lados, assim, você fica até meio, assim, desorientada com o vento, mas é tão sensacional que eu vou e flui, assim, parece. É muito legal, muito incrível mesmo. E pra você, Luiz Fernando Martins Martim, que corrida foi essa? Eu não faço muitas provas, né? Na média 2 por ano, no máximo, né? Porque as prioridades são outras em casa. Mas eu acho que a UTMB Paraty do ano passado, essa que nós fizemos em Paraty, que eu fiz os 24 quilômetros lá. Trilha também? Trilha também, mas o que pegou lá foi que eu nunca senti tanto calor na minha vida. Na minha vida, assim, nem quando fui pra Bahia, nada, porque nós pegamos, especialmente naquela semana, muito calor. Então, assim, lugares que eu faria com facilidade, que eu faço nos treinos aqui, tipo, no 8º, 9º quilômetro, eu tava pensando em desistir da prova. Aí, quando chegou pelo quilômetro 12, a gente passou por dentro de um rio, que aí ali eu revivi pra prova e consegui terminar. Ressurgiu das águas. Não foi no tempo que eu queria, não foi nada, mas ter feito e terminado ela foi o mais importante. E assim, por que ela? Porque pela questão do evento, foi um evento muito bonito e pro trail running, né? Quem corre rua tá acostumado com muita gente, eventos grandiosos, mas no trail running ainda os eventos são, entre aspas, pequenos, né? E a La Mission e a UTMB hoje são os únicos eventos que passam de 3, 4 mil atletas dentro do evento.
de corrida de trilha, né? Então, viver todo aquele evento, a cidade inteira, passamos por meio de comunidades em Paraty, as pessoas sentadas na rua, gritando. Isso me lembrou muito a São Silvestre de 99, que são as pessoas na rua, gritando por você, acenando, aí você bate na mão das crianças. Toda essa vivência da prova, que quem tá performando não presta muito atenção, não vê nem a trilha quase que tá correndo. A gente... eu tô brincando. A gente consegue observar e vem vivenciar muito isso. Ô Mariana, deixa eu aproveitar agora que a gente está se encaminhando para o momento final do nosso Vá Pra Corrida, que você cite algumas das provas que você já participou pela seleção brasileira, além dessa, outras também, e se foi um objetivo que você tinha quando começou a realizar essas provas de trilha, de montanha, ou veio naturalmente com o teu desempenho, com a tua performance? Eu, pra ser bem sincera, eu nunca tinha pensado. A gente pensa, quem sabe um dia, né, vestir a camisa da seleção brasileira, né, pelo esporte que você pratica e ama, assim. E aí veio a convocação para a seleção brasileira de Skyrunning, primeiro em 2022, então aí lá nós fomos para a Itália, na cidade de Domodossola. Foi na prova Laveia Sky Race, foi uma prova de 32 quilômetros. Lá é a modalidade Sky Race, né? Então subia a quase 3 mil de ganho, assim, na prova. Pelos Alpes lá, italianos, era mais próximo de Milão, a cidade. Muito legal, foi uma experiência única lá. Achei que eu tinha visto as montanhas mais lindas do mundo. Aí, quando no ano seguinte fui convocada de novo para a seleção brasileira, porque eu tive uma performance, foi a minha melhor performance do ano na terceiro lugar geral na Jaraguá Sky, que é uma prova que acontece aqui em Jaraguá do Sul, que eu fui terceira no brasileiro e campeã na minha categoria de 40 a mais. Então, eu fui convocada para a seleção brasileira Master, que é atletas acima de 40 anos. E aí, eu fui para lá. Em Gran Paradiso, que é em Ceresole Reale, também na Itália. E aí lá que foi essa prova que eu tive o problema com a altitude, mas assim, não deixou de ser uma prova linda, maravilhosa. Foi a Royal Ultramarathon. E aí lá eu atravessei geleira, você descia a geleira segurando em corda, uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida, assim, e que eu pensei, putz, não vou conseguir fazer isso, não vou conseguir atravessar no gelo, correr no gelo e conseguir. Tá, mas tem alguma coisa pro pé pra não ficar congelado? Tu não, coloca uma meia especial, algum papel alumínio, nada? Não. Em algumas provas específicas, se tem muito gelo, eles pedem o uso de crampon, que é aqueles... Os grampinhos, né? Uns grampinhos que põem embaixo. Mas para evitar escorregar, não a temperatura do pé. Existem tênis impermeáveis que os europeus usam muito, tanto que vem poucos pro Brasil, porque ele é impermeável, mas quando a água entra dentro, ela não sai. Aí não sai mais, e aqui no Brasil a gente tem muita travessia. Então se usa em gelo, em gelo se usa bastante. Mas aí lá não exigiram isso, então nós fomos com o tênis que a gente estava competindo. E deu certo, assim, a gente fez alguns treinos antes, mais curtos pra testar. Eu nunca tinha corrido no gelo, então eu dei umas corridinhas no gelo pra ver como que era com o mesmo tênis que eu ia usar na prova, deu certo. E foi na prova, na verdade esse não foi o problema foi mesmo a questão da altitude, né? Sair do litoral, tô acostumada a treinar em 0 altitude, você ir pra 3.100 é muita coisa. A gente já largava do alto, largava a 1.800 lá e subia mais, né? Mas assim, foi uma experiência incrível. E antes disso eu fiz em 2023, que foi o Sul-Americano, que foi por isso que eu estava treinando loucamente no Cambirela, que foi o mestre Álvaro lá no Espírito Santo. Foi uma prova de 55 quilômetros, com quase 4 mil de ganho. Uma prova super travada, trilhas muito técnicas. A gente desbravava a mata mesmo lá da Mata Atlântica, lá do Espírito Santo, da região de Vitória lá. Foi em Serra, perto de Vitória, a cidade. E lá eu acabei sendo medalha de bronze pelo Sul-Americano de Skyrunning. Fiquei em terceiro nessa prova também. Valeu a pena o treino do Cambirela. Tornou a prova um pouco menos difícil. Mas acho que foram essas, assim, as três corridas que eu competi pela seleção. Foi o Sul-Americano, foi em 2022 lá em Domodossola, na Itália, e 2023 em Ceresole, no Gran Paradiso. E, assim, apesar de eu não ter... Tirando o Sul-Americano, que a minha performance foi legal, gostei da prova que eu fiz, as duas lá fora não foi a performance que eu gostaria de ter entregado, que eu poderia ter entregado, mas valeu muito a experiência. Tanto que essa experiência da prova na Itália, no final de julho, me deu força e acho que mais, assim, confiança para chegar na La Mission e fazer uma prova que eu fiz sensacional, assim, a performance que eu tive depois em agosto, um mês depois de ter sofrido pra caramba lá na altitude da Itália. Então, é tudo ganho, né? Você vai
vai ganhando experiência, assim, até... E nem sempre dá certo, às vezes você falha nas provas e é normal, faz parte, né? Isso já uma coisa que eu já tô bem resolvida na minha cabeça, assim. Um dia você vai ganhar, um dia não vai, e tá tudo certo. E eu espero ainda ter muitas outras corridas aí pra algumas vencer, outras não, e é isso. Senhoras e senhores, essa é Mariana Scarpelli, nutricionista, superatleta especializada em corridas de trilha de montanha, que hoje nos concedeu essa entrevista junto com seu companheiro, seu fiel escudeiro, Luiz Fernando Martins Martim, que é educador físico e também marido da Mariana. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado. Mariana, valeu, hein? Eu que agradeço. Esse foi mais um Vá para a Corrida. Eu sou Henrique Zanotto, estive hoje junto com André Celeste em mais esse episódio. Nós voltamos no próximo. Obrigado pela sua companhia.